Olá, concurseiro, olá, concurseira, olá, assinante. Vamos lá, a parte 2 de civilizações ou primeiras civilizações, como está no programa do concurso para a Polícia Militar de Alagoas. Se na aula 1 eu trabalhei com vocês Antiguidade Oriental, que equivale a estudar as civilizações egípcia, mesopotâmica, hebraica, persa, fenícia, cretense, vamos agora abordar Antiguidade Ocidental, que equivale à Grécia Antiga e à Roma Antiga. Sim, há presença de questões fazendo alusão a esses dois temas, Grécia Antiga e Roma Antiga, no programa e também nas provas da CESP, ok? Vamos começar com Grécia Antiga. Afinal, quando eu falo mundo contemporâneo, há dois pilares. O primeiro pilar, o primeiro sustentáculo da sociedade contemporânea é Grécia Antiga. E em seguida eu vou abordar com vocês Roma Antiga. Mas em que sentido, professor? Pessoal, hoje quando falamos em democracia, política, são palavras tão habituais e esses termos surgiram onde? Na Grécia Antiga. Pois é, então há uma perspectiva que a CESP aborde justamente a democracia na Grécia Antiga, democracia hoje, a forma de desenvolver a política na Grécia Antiga, a forma de desenvolver a política no mundo atual, ok? Então fica aí já um caminho para você perceber como a CESP trabalha Grécia Antiga. Historicamente falando, trabalhamos a história da Grécia Antiga. Primeiro falamos sobre os aspectos políticos. Politicamente falando, as fases que estudamos a Grécia Antiga são essas aqui, olha. O período pré-homérico, que é o período da ocupação da região que chamamos de Península Balcânica. Hoje a Península Balcânica engloba diversos países, inclusive a Grécia. Tá? Então, o período pré-homérico é a chegada dos indo-europeus, os aqueus, os jônios, os eólios. Esses grupos é que vão ocupar a Península Balcânica, e quando eu falo Grécia Antiga, vale a pena salientar que essa ocupação vai ter uma forte interferência da topografia grega, porque você tem um relevo aí bastante oscilante, você tem justamente essa topografia que vai colaborar para a formação de cidades elevadas, que chamamos de acrópolis, tá? E obviamente boa parte do solo grego não vai dar condição para o desenvolvimento da agricultura, porém a topografia vai ser excelente para a formação de portos naturais. Eis aí que os gregos são habilidosos comerciantes marítimos. Há uma região de planície que podemos citar o rio Eurotas, onde vai se desenvolver uma cidade chamada Esparta. E obviamente a Grécia continental, a Grécia peninsular, mas também não podemos esquecer da Grécia insular, a formação de ilhas. Você vai ter a mais importante, você tem a ilha de Creta. Creta, que é uma civilização que se desenvolve também no comércio marítimo, é lá que vai surgir o termo talassocracia, e todas essas práticas também vão contribuir para a formação da civilização grega. Então, o período pré-homérico basicamente é o momento da chegada desses povos. Já o período homérico, o nome homérico em referência ao escritor Homero, que escreveu dois clássicos, a Ilíada, narrando a famosa Guerra de Troia, e a Odisseia, as aventuras de Ulisses. Nesse momento, nessa fase pré-homérico, você tem justamente a chegada desses povos, a fusão da chamada civilização creto-micênica, e obviamente o que mais cai na prova CESP ao abordar sobre Grécia Antiga é o chamado período arcaico. E no período arcaico você vai ter a formação da polis, a cidade-estado, porque algo interessante ao trabalhar civilização grega é perceber que eles não vão formar um império, ou seja, não vai ter um governante único para administrar
todas as regiões. A marca da Grécia Antiga é justamente a formação dessas cidades independentes, dessas cidades-estados, que foram centenas de cidades-estados. Essas cidades que estão localizadas num ponto mais elevado, daí a expressão Acrópole, e essa Acrópole, essa cidade que tem como seu desenho o mercado, você tem o templo também para fazer homenagem aos deuses. Afinal, os gregos eram fortemente ligados às divindades. Você certamente já ouviu falar da mitologia grega. A mitologia grega tem grande importância para compreender a sociedade, a política e a cultura da civilização grega. Pois é, a Acrópole está aqui, você tem diversas cidades. Professor, eu vou ter que lembrar de todas? Não há necessidade. O enfoque principal que se dá quando falamos de Grécia Antiga são duas. De um lado você tem Atenas, do outro você tem Esparta. Esparta, que ficou conhecida pelo seu forte militarismo, além de um planejamento político interessante, porque lá em Esparta havia 2 reis, daí a expressão diarquia, tá? Em relação a Esparta também havia a Gerúsia, que era o conselho de anciãos, há também os juízes, tá? Os éforos, e em Atenas o destaque fica para o desenvolvimento da democracia, com um personagem bem conhecido que é chamado Clístenes, que para muitos é o pai da democracia. Democracia, demos, povo, povo no poder. Olha aí o legado dos gregos para o mundo atual. É na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, que surge a democracia. Além disso, vale a pena também salientar em relação à Grécia Antiga, falar também sobre as fases políticas. Os gregos tiveram, no caso dos atenienses, tiveram diversas experiências. Primeira experiência com a monarquia, depois a oligarquia, com os arcontes, destacando também o governo aí de Pisístrato, que era considerado um tirano, e a perspectiva de tirania para os atenienses era aquele governo que chegava ao poder com apoio popular. E aí tem a figura de Pisístrato e finalmente a democracia através de Clístenes. Esses eventos que ocorrem justamente no período arcaico. Também não esquecer que é muito comum aparecer nas provas os legisladores gregos, citando aí Drácon, que escreveu leis severas, por isso quando em direito eu me refiro à lei draconiana, um ato draconiano é um ato severo, e também Solon, que vai escrever uma lei para, por fim, a escravidão por dívida. Falando em escravidão, justamente a sociedade ateniense como base a escravidão. Não a escravidão étnica, feita aquela que ocorreu no Brasil colonial, mas uma escravidão ligada aí, relacionada à origem e, obviamente, na Grécia Antiga, em especial a Atenas, você tem os cidadãos, que era a minoria, e essa minoria que participa da democracia. A democracia ateniense não tem esse caráter que tem hoje universal. A democracia ateniense excluía mulheres, excluía estrangeiros, e obviamente você tem aí essa situação interessante, que era uma democracia que exclui estrangeiros e baseada também no trabalho escravo. Inclusive pensadores atenienses, gregos, lembrados filósofos, Platão, Aristóteles, todos eles também apoiavam a utilização da mão de obra escrava. Já a outra fase da história dos gregos, veja, estudamos pré-homérico, homérico, o arcaico, que mais cai destacando a formação das cidades-estados, duas em especial, Esparta com seu forte militarismo, Atenas, que é considerada aí, o celeiro cultural, político. Já em relação ao outro período, a outra fase, que é o chamado período clássico, destacar as guerras envolvendo gregos e persas, que são conhecidas como as guerras médicas, uma vez que os persas chamavam os gregos no caso, os gregos, chamavam os persas de medos, daí a expressão guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Nessa guerra você vai ter a vitória dos gregos, e obviamente contando aí com a ajuda muito forte dos
espartanos. Após a derrota dos persas, o destaque fica para o governo de Péricles, que é considerado habilidoso. Inclusive, os historiadores usam a expressão século V a.C. é o século de Péricles. Um excelente administrador que conseguiu embelezar Atenas, mas que vai utilizar recursos de uma liga chamada Liga de Delos, que foi criada com o propósito de fortalecer as cidades-estados para uma possível segunda invasão dos persas. Diante disso, você vai ter impasses, as cidades-estados vão entrar em tensões, em rivalidades, destacando mais uma vez Esparta, que vai criar uma liga, a Liga do Peloponeso. Essa junta ou esse grupo vai se reunir para lutar contra Atenas. É aí que ocorre uma guerra que vai enfraquecer as cidades-estados gregas, que é a Guerra do Peloponeso. Enfraquecendo as cidades-estados diante de uma situação que não havia unidade política entre os gregos, você vai ter a chegada do Império da Macedônia, que fica logo acima, onde estava localizada aí a civilização grega. E aí você vai ter o domínio político dessa região pelos macedônios. Mas aí Alexandre, o Grande, era grande admirador da cultura grega. E isso ele vai fazer com que haja fusão das práticas gregas no mundo oriental. E aí vem uma última fase da história dos gregos, que é o chamado período helenístico. Ok? Então, politicamente falando, a história da Grécia é trabalhada pré-homérico, homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico, destacando aí o arcaico com formação das cidades-estados e as práticas políticas em Atenas. Obviamente, nem todos participavam da democracia e também nem todos eram considerados cidadãos. Agora vamos dar aquela volta e destacar agora a cultura grega. Qual o legado dos gregos para o mundo atual? Destacando aí democracia, política, Jogos Olímpicos que surgiram entre os gregos, que naquele momento todas as guerras eram paralisadas a fim de desenvolver aquelas práticas esportivas. Não esquecer da filosofia com Platão, Aristóteles, Sócrates. Lembrar também no campo das ciências, da geografia, da história, Heródoto, que é considerado o pai da história da religião politeísta, os deuses gregos e obviamente a religião, que não havia conteúdo ético, porque os deuses ficavam enfurecidos, os deuses gregos tinham relações sexuais até com os humanos, uma religião aí diferente, não é isso? E obviamente não podemos esquecer a arquitetura grega, que também foi um legado, a literatura com Homero na sua obra Ilíada e Odisseia. Enfim, a Grécia trouxe aí grandes referências para o mundo atual, ok? Passa aí a vinheta e vamos agora trabalhar com vocês uma outra civilização do mundo ocidental de extrema importância. Você que está preocupado aí com essa parte de direito do concurso PMAL, eles foram responsáveis justamente de desenvolverem essa prática de discutir leis, de formar ou formular leis, e ficaram conhecidos justamente no mundo ocidental de trazer, de servir como referência para o direito contemporâneo. Eu estou falando dos romanos. Então, joga aí a vinheta e vamos trabalhar com vocês a revisão Roma Antiga.